E o desespero dos bolsonaristas acaba de aumentar, pessoal. Acaba de ser concluído o voto do ministro Flávio Dino acompanhando o ministro Alexandre de Moraes pela condenação dos 7 réus pela tentativa de golpe de Estado. Mais uma pancada, mostrando então que todos estávamos certos sobre a condenação de Jair Bolsonaro, pessoal. Bolsonaro será condenado por essa tentativa de golpe de Estado. Ele e todos os outros réus. O único voto que talvez possa vir a ser divergente será o voto do ministro Luiz Fux. Mas como ele é minoria, pouco importa como será o voto dele. E após a conclusão desse voto, os bolsonaristas tomaram as redes sociais em completo desespero. Silas Malafaia e outros bolsonaristas foram para as redes sociais chorar as pitangas e mais uma vez gritando perseguição, Bolsonaro inocente, aquela mesma ladainha de sempre, só que passaram uma vergonha histórica ao mostrar essa choradeira. Vamos ver na íntegra aqui, mas antes vamos ver aqui o momento em que o ministro vota pela condenação de Jair Bolsonaro acompanhando o ministro Alexandre de Moraes. Vai deixando seu like, pessoal, curte o vídeo para nos ajudar, não custa nada para você, já curte aí para não esquecer e se inscreva no canal aqui se você for novo, nos ajude por favor, peço sua ajuda de coração. Fazendo o que nos cabe, cumprindo o nosso dever. Isso não é ativismo judicial, isso não é tirania, não é ditadura. Pelo contrário, é a afirmação da democracia que o Brasil construiu sob o pálio da Constituição de 88. É como o voto, senhor presidente. Acompanhando o relator com afastando as preliminares para facilitar a vida da secretária da sessão. Afastando as preliminares, acompanhando o relator quanto ao juízo condenatório que fez, com a ressalva de participação de menor importância para os réus Alexandre Ramagem, Augusto Heleno e Paulo Sérgio. Muito obrigado. Como vocês viram aí, pessoal, o voto avassalador. E esse voto, junto com o voto do ministro Alexandre de Moraes, que foi muito mais duro por sinal que o ministro Flávio Dino, tirou a paz dos bolsonaristas e começou a choradeira nas redes sociais. Vamos ver, por exemplo, o Silas Malafaia, que apareceu desesperado, gritando que Bolsonaro é inocente e perseguido, e onde já se viu esses votos que saíram no dia de hoje. Povo abençoado do Brasil, eu vou dar aqui 8 provas da pura perseguição a Bolsonaro. Esse julgamento é uma farsa de pura perseguição política comandada pelo ditador da toga Alexandre de Moraes, que é suspeito, não podia nem estar presidindo o inquérito. Ao mesmo tempo ele é vítima, ele é promotor e juiz. Então eu vou começar com a primeira prova. A famosa minuta de golpe que o ex-comandante do Exército, Freire Gomes, detonou. Bolsonaro apresentou um documento baseado na Constituição para consulta aos militares, de hipótese de GLO, artigo 142 da Constituição, e artigo 136 ao 119, Estado de Sítio, Estado de Defesa. Quem dá golpe com Constituição? Documento apresentado para consulta baseado na Constituição. Isso é uma brincadeira. Prova número 2. Bolsonaro não incentivou ninguém a ficar em frente do QG do Exército, não incentivou ninguém a quebrar nada em Brasília, ficou calado o tempo todo e ainda foi embora do Brasil, foi para a América. Como é que ele comandou algum golpe? Prova número 3. Foi Bolsonaro que nomeou os comandantes militares escolhidos por Lula. Como é que ele nomeia comandantes militares que o outro escolhe e vai dar golpe? Ai, pessoal, só esse pequeno trecho aqui porque ele continuou com a choradeira ali dizendo que é uma perseguição e que conseguiu provar a inocência de Jair Bolsonaro agora. Os advogados não conseguiram, quem conseguiu foi Silas Malafaia. Ô choradeira. Antes nós vimos no vídeo anterior, tá aí no canal para quem não viu, a choradeira de Flávio Bolsonaro e dos outros bolsonaristas nas redes sociais. Em coletiva de imprensa também no Senado Federal, eles partiram para uma choradeira dizendo que o Alexandre de Moraes condenou o Bolsonaro porque ele está com um rancor no coração, que não existe prova. A mesma ladainha do Silas Malafaia aqui que vocês acabaram de ver nesse vídeo. Só que nada muda, né, pessoal? Nossa felicidade de hoje jamais será abalada por um videozinho desses. Aliás, esse desespero deles deixa a gente mais feliz, deixa a gente mais contente, porque tudo que eles estão dizendo aqui, pessoal, só mostra que eles estão em pânico e não sabem mais o que fazer. A defesa de Bolsonaro não sabe o que fazer, piorou esses bolsonaristas aqui, né? Agora, para vocês verem, André Sadi trouxe uma revelação aqui mostrando de quantos anos pode ser a pena de Jair Bolsonaro. E é duríssima, pessoal. São muitos anos de cadeia. Eu não vou antecipar aqui para não dar spoiler, mas olha só a análise que trouxe André Sadi, espetacular, no Globo News hoje à tarde, que trouxe a cobertura completa desses julgamentos no Supremo Tribunal Federal. Enquanto o julgamento rolava, eu conversava com alguns advogados, alguns juristas, que estavam me dizendo assim, a pena vai vir pesada, porque várias vezes o ministro Moraes, esse é meu primeiro destaque, eu acho que é o principal, inclusive, ele ressaltava a participação
do ex-presidente Bolsonaro como líder dessa organização criminosa. Várias vezes o ministro Moraes ressaltou essa centralidade de Bolsonaro, dizendo que os aliados dele tinham acesso absoluto a ele, também tirando ali um pouco aquela estratégia da defesa, no caso do Augusto Heleno, de que ele teria se afastado, mas em todas as falas do voto do ministro Moraes, não resta dúvidas. O líder dessa trama golpista para o ministro Moraes, relator do caso, foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. Boa tarde para você. Boa tarde, Sadi. Boa tarde a todos. Não, você tem razão e eu acho que o meu destaque vai para a postura do Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes está sendo pressionado na sua vida particular, na sua vida pública. Tem um governo dos Estados Unidos perseguindo ele e ele não deu demonstração nenhuma de que está sendo atingido por essas ações. Ele foi firme, não mudou nenhum pensamento que não já tivesse disposto, não livrou ninguém de culpa, foi muito assertivo. E eu acho que é louvável essa posição num momento como esse que o Supremo está passando com um governo americano tentando coagir seus membros. Análise perfeita dos jornalistas da Globo News, na minha opinião. Eu queria saber qual a expectativa de vocês para o resto desse julgamento e o que vocês acharam do julgamento no dia de hoje. Todos nós esperamos por muito tempo esse grande dia no Supremo Tribunal Federal, o julgamento de Jair Bolsonaro. Muitos duvidaram que esse julgamento fosse chegar e chegou depois de muito tempo de espera, agora chegou e está prestes a ser concluído. Já tivemos 2 votos, faltam 3. Amanhã teremos o voto de Luiz Fux e é a grande esperança dos bolsonaristas para talvez pedir vistas ali do julgamento e dar um pouco mais de fôlego a Jair Bolsonaro antes dessa condenação. Mas fato é, pessoal, o destino, como vocês viram aí pelo início dos julgamentos, é um só: a condenação de Jair Bolsonaro, e a maior pena de todos os réus da tentativa de golpe será imputada a Jair Bolsonaro, também podendo passar talvez dos 30 anos de cadeia, pessoal. Notícia maravilhosa, né? O dia tão esperado chegou. Vai deixando sua opinião aqui abaixo, seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal se for novo. Logo mais eu vou estar voltando com mais notícias. Um abraço a todos, pessoal. Logo mais a gente se vê aqui no canal. Até já!